Estamos aqui com mais um episódio do Pode Entrar RH e esse episódio está muito especial porque eu estou trazendo a Idalina, especialista em saúde mental corporativa. Idalina, muito obrigada pela sua presença, prazer enorme te receber, tá? E vamos dar agora um momento para a Idalina se apresentar, pode ficar à vontade, tá, Idalina? E fale aí um pouco da sua trajetória, do seu currículo, que eu sei que é muito grande. Muito feliz de estar aqui com você, de te conhecer também. Bom, eu vou falar de mim. Eu sou Idalina Vinuto, sou psicóloga de formação, com a bagagem de experiência na área de RH. Já fazem mais de 14 anos que eu entrei na área de RH. E também como especialista em terapia cognitiva comportamental. Bom, tento unir a psicologia juntamente com o RH, juntamente com a gestão, para focar em saúde mental corporativa, que é o meu tema maior, com foco em consultoria, e aí entra também NR01, riscos psicossociais, que eu sei que é um assunto do momento, né? E é esse assunto que nós vamos trazer hoje aqui, certo. Nesse nosso episódio, a famosa atualização da NR1, que está aí causando muitos ruídos, comentários, né, Idalina? Isso mesmo, né? Muita gente trazendo esse tema de uma forma que às vezes não contribui bastante, acaba atrapalhando, e aí o empresário fica perdido de como vai fazer esse processo. E a gente está aqui para poder trazer esclarecimento e informação. Coisa embasada. Boa. Muito bom, é isso mesmo. E aí, Idalina, minha primeira pergunta para a gente comentar aqui, que eu escuto nos corredores aí das organizações. Saúde mental do colaborador. Agora, é responsabilidade do empresário? Bom, eita, chegou chegando. Essa é a pergunta, né? Pois é. Não é bem assim, né? Se a gente for parar para analisar, de fato, o que é que diz a norma, o que é que diz a NR01, ela vai falar sobre o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, o empresário ele precisa entender de todos os riscos ocupacionais que envolvem as atividades laborais da empresa dele, né? O empresário ele precisa ter esse conhecimento. E isso, né, traz aí um plano de fundo que é a parte das normas, né, das normas regulamentadoras, que vai trazer todo esse foco, né, de acordo com o KNAI da empresa, para que, dessa forma, o empresário ele esteja ciente de quais são os riscos que estão relacionados, né, a cada atividade laboral dentro da sua organização. Sim. A NR1, na verdade, já existe, né? É a mãe das NRs, né, Idalina? Isso. E o que aconteceu agora foi a atualização dela com a entrada do mapeamento dos riscos psicossociais. Já era a hora, né, Idalina? Já era a hora. Já era a hora, até porque a saúde mental é muito importante, né? E eu escuto muito isso, o empresário desesperado, já vi vários empresários desesperados. E agora eu vou ter que cuidar da saúde mental do meu funcionário, eu já tenho tanta coisa para cuidar, agora eu vou ter que cuidar da saúde mental? Não. Ninguém vai precisar cuidar da saúde mental do seu colaborador. Mas sim, você vai precisar cuidar do seu ambiente de trabalho, da sua empresa, para que esse ambiente não seja um ambiente adoecedor. Perfeito, não é isso, Idalina? Janaína, perfeito. A NR01 foi atualizada com o foco agora também dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, como o próprio nome já diz, vai falar sobre de como o trabalho ele é planejado, é gerenciado, é organizado dentro das atividades, ou seja, dentro da instituição, dentro do trabalho, né? Nada mais além, né, de questões externas, individuais, como as pessoas estão interpretando, tá? Não é que a gente vai cuidar da vida do Francisco, não é esse o foco. A gente vai trazer, né, enfim, eu como consultora que trabalho nessa área, juntamente com as demais áreas, SESMIT, RH. É um conjunto, é um conjunto, né? Um trabalho multidisciplinar no qual a gente vai focar dentre os riscos que já foram mapeados, como você mesmo colocou, a NR01 não é de hoje. Já faz muito tempo, né? Ali desde 1970, finalzinho de 1960, né? Durante esse processo, passou, né, a fazer todo esse monitoramento do gerenciamento dos riscos. E um ponto importante que você colocou, Janaína, é o fato de que não é sobre cuidado, é sobre gestão. Perfeito. Gestão dos riscos
ocupacionais, gestão dos riscos psicossociais, que é essa atualização que vai estar sendo fiscalizado a partir do dia 26 de maio, que praticamente 29 dias faltando. Muito perto, né? Isso. Na verdade, vai iniciar a fiscalização, porque nós já estamos aí há um ano sendo avisados, né, Idalina, para já os empresários se movimentarem, né? Com certeza. E Idalina, o que exatamente entra dentro dos riscos psicossociais? Fala para a gente um pouco o que são esses riscos. Bom, é importante a gente trazer alguns conceitos antes da gente detectar o que são esses riscos psicossociais. Primeiro, a gente precisa entender da diferença do que é um perigo, do que é um fator, do que é um risco. Né? Então, eu gosto de trazer um exemplo, se caso estivéssemos em uma floresta, né? Num ambiente, numa floresta, e se a gente parasse de cara com uma onça. Naquele momento, a gente está diante de um perigo, né? Ou seja, eu estou dentro de um ambiente do animal, né? Ou seja, a gente está diante de um perigo. Algo pode acontecer, né? Que é a onça me atacar. Nesse momento, eu estou diante do perigo. Agora, isso também pode ser considerado um fator, ou seja, é um habitat da onça, né? A floresta, né? E também, o que seria um risco? Vamos supor que essa onça agora ela está dentro de uma jaula. Enquanto uma pessoa que vai andar nessa floresta, precisa ter os cuidados, né? Eu preciso me afastar, não posso ficar tão perto dessa onça, mesmo que ela esteja numa jaula. Então, qual é o ponto em questão? As empresas elas precisam entender quais são os perigos que tem dentro do ambiente laboral que precisa ser detectado. Feito esse trabalho, precisa pensar, né, em formas, enfim, estratégias de como vai trabalhar para que isso venha a ser um risco, né? Ou seja, quais são as ações necessárias para que, dentro do ambiente laboral, né, vamos supor que uma cadeira, né, as pessoas identificam muito o risco relacionado à cadeira, questões ergonômicas, né? Mas, diante de um fator de um risco psicossocial, por exemplo, uma demanda, né? Uma demanda de trabalho que está sobrecarregando o funcionário, né? No caso, uma equipe de trabalho. Nesse modelo, a gente está diante de um perigo, né? Alta demanda, que traz uma alta sobrecarga de trabalho. E, com isso, né, é necessário fazer o levantamento desses riscos e assim, a empresa, né, monitorar quais são os efeitos que podem provocar essa alta demanda de trabalho. Ou seja, é mais sobre o ambiente do que o colaborador. Exatamente. Né? É o empresário olhar para a empresa dele, né? Quais são os riscos, né? O que eu posso fazer para minimizar os impactos, né? Como você bem falou. E dentre fatores, né? Eu trouxe o exemplo da demanda, que é a carga de trabalho, né? Isso é um fator. Isso toda empresa vai ter demanda, vai ter carga de trabalho. Só que a gente precisa identificar se isso é um risco psicossocial ou não, porque pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Outro exemplo, a questão da autonomia, o controle, se existe ou não existe, o papel da liderança, que é um tema tão discutido, que a gente sabe que precisa mencionar, que a gente precisa conversar sobre, também é um fator, né, ser considerado como um fator de risco. Ou um dos mais importantes, né? A liderança, porque a liderança está lá com a equipe. E hoje a liderança é responsável por muitas coisas, né? Tanto em proporcionar um ambiente bacana, como não, né? Eu que estou em RH dentro das organizações, né? Então, eu sei, você também, né? Como RH, a gente vê o tanto que a liderança pode transformar esse ambiente, né? Isso. E o ponto, né, da NR01 é falar sobre a gestão dos riscos. E para a gente poder falar sobre a gestão dos riscos, a gente precisa falar sobre o papel da liderança. O quanto essa liderança ela pode ser um fator, muitas das vezes, de proteção. Né? Um fator que vai ali conseguir sustentar outros riscos psicossociais, né? E dentro desses da liderança, né, Idalina, tem um que eu gosto muito de investir dentro das organizações, que é a comunicação. Né? Hoje, a comunicação, eu venho percebendo que é um dos fatores que tem gerado, né, adoecimento,
tem gerado um desgaste dentro das organizações. E é um desafio, sempre foi um desafio, né? Mas o bacana é que agora as empresas vão precisar olhar para isso, né? Os seus canais de comunicação. Isso. É um dos fatores, né, que se consegue identificar é a comunicação, se a empresa ela faz esse processo de comunicação de uma forma fluida, tratando de mudanças, né, se as pessoas estão sabendo das mudanças que estão ocorrendo na empresa, ou seja, todo mundo dentro do mesmo panorama, né, no qual vão ser comunicados, vão ser mencionados recados, comunicados, enfim. Então, é um processo contínuo a comunicação. E eu fico pensando, sabe, Dalina, você deve escutar também toda essa ansiedade aí dos empresários, né, em relação à atualização da NR1. Mas, às vezes, eu fico pensando, olhando, quando eu leio sobre, eu vejo o quanto é positivo, né? Eu fico pensando, se todo empresário enxergasse a NR1 como uma oportunidade que ele está tendo agora de olhar para o seu ambiente, porque, Idalina, um ambiente saudável é um ambiente mais produtivo. Não tem, é fato isso, não tem o que discutir. Ambiente saudável, ambiente melhor, ambiente mais produtivo, mais produção, mais faturamento, mais crescimento. A conta é essa, né? Lucro. Então, é um processo, né, que você desenhou agora de cadência, né? Onde é que começa? Começa por um processo de comunicação fluido, uma gestão participativa que proporciona a participação das pessoas, né? Então, assim, é de enxergar como uma grande oportunidade. Toda essa área de saúde e segurança do trabalho está ganhando um novo lugar, um novo olhar. E essa roupagem da vinda, né, dos riscos psicossociais, embora que já era mencionado lá na NR17, já era mencionado na própria NR01, de que a empresa deveria gerenciar todos os riscos, incluindo os riscos psicossociais. Né? Então, é importante a gente parar para analisar isso. Então, a gente sai de uma situação, né, de um cenário, na verdade, de que o PGR ele ganhou vida. Ele era um documento que era guardado na gaveta e que as pessoas só iam olhar para ele de 2 anos, de 1 em 1 ano. Fiscalização. No processo de fiscalização, no processo de renovação desse PGR. É verdade. E agora, não. Né? Eu acho que, principalmente nós, profissionais da área da psicologia, queríamos muito que esse processo já tivesse acontecido há muito tempo. E a gente já fazia esse trabalho, né, Janaína? Se você for parar para analisar, a gente já falava sobre cultura, sim, claro, sobre estrutura. E é desse aspecto de cultura, de estrutura, que a gente vai falar sobre os riscos psicossociais. Então, a gente não pode falar só sobre liderança. Tá, mas o que é que está vinculado à liderança que tá relacionado à cultura da empresa? Esse é o ponto. Né? Se a gente quiser trabalhar de uma forma realmente com essa perspectiva de que esse trabalho vai levar para uma linha, né, onde as pessoas vão produzir mais, vão sentir melhores dentro desse ambiente de trabalho, tem que ser impactada a cultura, tem que ser impactada a estrutura laboral. Com certeza. E é o nosso trabalho como RH, como você falou, né? Algo que a gente já vem trabalhando, né? Isso. O positivo é que agora tem lá mais motivos, né? Tem ali toda uma base que vai consolidar. E o que eu acho bem bacana é que o empresário ele não está só, ele não é o único responsável por tudo isso. A gente falou aqui da liderança, mas o colaborador também tem a sua responsabilidade, né, Idalina? Com certeza, dentro desse processo. Isso. Então, assim, é dever, né, do colaborador participar nesse levantamento dos riscos ocupacionais. Informar, participar, receber, né, o processo de avaliação, responder à pesquisa. Então, o colaborador ele tem que participar desse processo. Participar das ações, né? Isso. Então, é responsabilidade do gestor, do empresário e do colaborador. Perfeito. Então, uma tríade aí que cada um fazendo a sua parte... Com certeza. Tá entregue, né? É, isso mesmo, né? Assim, é um movimento, né? É sair da zona de conforto, né? Eu sei que os empresários estão, assim, né? Um pouco ainda perdidos, mas
A luz está aqui, ó. Saiu o manual, mais ou menos com um mês passado, né? Que tem todas as referências, todas as informações, tá? Então, o manual, ele traz todas as informações sobre o gerenciamento dos riscos ocupacionais relacionados à NR01 e também sobre os riscos psicossociais. O próprio empresário pode ler, né? Dar uma lida. Isso. E vai ver que não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Isso. Já ele pode acessar através de onde? Tem no Ministério do Trabalho e Só Emprego, para avisar né? No site do Ministério do Trabalho e Emprego, tem todas essas referências, tanto da NR01, que está atualizada, quanto do guia, né? Relacionado aos fatores de riscos, né? Psicossociais, o guia que saiu ano passado, mais ou menos nessa época, ano passado. Ou seja, já teve um ano aí, né? Isso. Fininho, rápido, né? Já para se atualizar, né? Exatamente. Então, assim, o empresário hoje, ele só fica sem saber se ele quiser, né? Acho que não tem algo mais necessário do que saber sobre a tua empresa, né? Assim, é um convite para saber mais sobre a tua empresa. É sobre a empresa. O trabalho. Só que muitos, é como eu te falei no começo, o que chega para mim? Muitos estão esquecendo a sua empresa e pensando que vai cuidar da saúde mental do colaborador. E eu escuto muito, né? Eu acho que você já deve ter escutado também. Como é que eu vou dar conta disso se o colaborador tem um problema na família, ele tem um problema de ansiedade, ele tem uma depressão, como é que eu vou cuidar disso? E eu disse, não é sobre isso. O colaborador, as pessoas vão continuar tendo seus problemas, suas questões, que não é questão especificamente ligada à empresa. Mas você, como empresário, vai precisar comprovar isso. De que esse problema que o colaborador está tendo de problema emocional não veio da sua empresa, não veio do ambiente. Então, é isso. Vai, Dalina. Que é caracterizar, né, se existe ou não um nexo causal com aquela realidade apresentada pelo funcionário, né, versus a realidade dos riscos que já foram mapeados e identificados, né? Os casos individuais não vão deixar de acontecer, não é responsabilidade do empresário, embora que a gente sabe, né, que o empresário já tem ali um plano de saúde, já tem ali um processo, né, de apoio para esse colaborador, ali em caso de uma emergência. Ok, isso é bom, isso é bom ter. Mas é importante a gente deixar ciente de que a NR01 não é terapia, não é plantão psicológico, não é ginástica laboral, né? Com foco nos riscos psicossociais. Então, o processo é trabalho, de como ele é gerenciado, de como ele é direcionado, planejado na empresa. Então, o foco é na empresa, no trabalho. Você falou algo incrível agora, né? Porque muitas empresas estão correndo atrás mesmo do plantão psicológico, né? Isso. E aí, eu vou colocar o plantão e tá tudo certo, a fiscalização vai chegar. E assim, é muito bacana o plantão, sem dúvida, é um benefício enorme. Mas não é isso, né? Não é isso. Não é o bastante. Não é, porque o foco, né, desses processos que eu comentei, plantão, terapia, é no indivíduo. Né? O processo é no indivíduo. E o foco dos riscos psicossociais é no labor, é no trabalho. Né? Então, a gente tem que se orientar realmente para onde a gente deve, né, trazer o nosso olhar. E aí, a gente pensando, temos um plantão psicológico dentro da empresa, onde um colaborador é atendido e está sendo assediado moralmente por uma liderança na área dele. Entende? Aí o colaborador é atendido, mas não tem uma efetividade na causa, né? Então, assim, é sobre isso, né, Dalina? Não adianta você investir em atender aquele colaborador para ele suportar o que está acontecendo dentro do setor, que é um líder assediador. Porque é como se a gente estivesse responsabilizando o colaborador para que ele fique na empresa, né? Quando, na verdade, a responsabilidade é da empresa que mantém uma liderança que causa o assédio moral. Exatamente. E aí, por isso que o trabalho, o foco é na prevenção, é na estrutura da empresa, na cultura da empresa, no qual vai pensar, será que essa liderança, por mais que ela traga resultado, será que ela atende
né? Realmente, o papel da liderança, ela realmente é a gestão que a empresa precisa? Né? Então, a gente leva Muito boa. para um outro Muito patamar, bom. né? A gestão dos riscos psicossociais, que esse é o ponto em questão que a gente precisa falar e que a gente precisa fazer. Precisa. Tem muitos colaboradores em silêncio, né? E Isso. empresas que não têm esse canal seguro, né? Que é algo que a NR1 pede, né? Um Sim. canal seguro para que as pessoas possam falar, né? Isso. E aí entra a responsabilidade do colaborador, né? Em falar e da empresa em ouvir, né? E tomar as medidas, E tomar né? as medidas, né? A gente sabe que semana passada teve uma informação, né? Enfim, saiu nas redes, né? Relacionado a uma universidade, enfim, que teve, né? Seu processo realmente de investigação em decorrência de causas de assédio, né? Então, só para que a gente possa parar para analisar, é que as medidas estão sendo tomadas, né? Embora que a passos, às vezes, meio lento, mas que as empresas estão começando a se mexer, estão começando a se questionar. Faz sentido ter esse profissional aqui, por mais que ele me traga os resultados? Se em contrapartida, ele tem essas medidas que não caracteriza o modelo de gestão da empresa. Perfeito. E, Dalina, o empresário que não fez nada ainda, começa por onde? Espero que sejam poucos, né? Estamos aí entrando no mês de maio, né? E precisamos estarmos aí todos prontos. Não fez nada, por onde começa, a Dalina faz mapeamento, né? Faz esse trabalho muito bem feito, né? Já conheço um pouco, já acompanhei ela em imersão, em palestras, né? Por isso trouxe ela até aqui, porque você foi uma das pessoas que eu vi falar sobre a NR1 de forma muito clara, sabe? E essa vai vir aqui para o meu podcast. Muito bom a forma que você fala, que você desmistifica mesmo, né? Então, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, telespectadores, o que fazer, né? Eu não fiz nada ainda. Pronto. Qual o primeiro passo? O primeiro passo, né, é procurar uma figura de um especialista ou a clínica, né, que você já tem algum tipo de convênio que já faz o PGR para fazer todo o trabalho, né, das etapas necessárias, né? Porque até chegar no processo de identificação, a gente precisa sensibilizar as pessoas, né? Por mais que Janaína colocou no ponto, né, de que o colaborador ele tem que participar, é dever dele, é obrigatoriedade dele participar, mas às vezes eles não sabem o porquê. E aí entra o processo de sensibilização, de treinar todo o time, né, todo mundo para poderem fazer a pesquisa, a avaliação dos riscos psicossociais, do mapeamento. E já entra o respeito pela comunicação. Perfeito, isso mesmo, das né? pessoas entenderem o que está acontecendo na empresa, entender que elas também são responsáveis por esse processo, né? E de entender também que é um processo, sabe? Que, ao mesmo tempo que é uma obrigatoriedade, é também um convite para que esse cenário mude, né? As pessoas também estão um pouco desacreditadas. Quando eu digo as pessoas, os colaboradores da empresa. Sim. Porque já fazem alguns tipos de pesquisa, né? E aí já não conseguem enxergar, poxa, por que eu tenho que fazer isso? Não tem um retorno, não tem um né, retorno, né? Então, assim, se a gente for levar a luz, né, realmente, assim, como uma bússola, a NR01, ela vai falar justamente do processo pós-identificação, que é também dever da empresa mencionar os resultados, né, do mapeamento dos riscos psicossociais. Ou seja, não para no mapeamento, né? Não. O mapeamento é só o início, né? Só o começo, né? Exatamente. Você faz um mapeamento, né, Dalina? E você entrega esse diagnóstico para a empresa e você entrega também um plano de ação. Perfeito. Dentro do mapeamento, não é isso? Conforme a NR01, né? É aí que entra o processo da gestão dos riscos psicossociais. Não é só aplicar um questionário, né? Não é só chamar as pessoas para uma sala e pedir para que eles façam uma pesquisa. Não. O processo não é esse, né? Tem, né, o momento de construção do plano de ação, no qual vamos ter ali os responsáveis por esse plano de ação, quais são as etapas, de como é que a gente vai acompanhar, de como vai ser aferido, né? Se está tendo resultado ou não aquela ação. Então, o plano de ação ele é contínuo, monitorado, né?
não deu certo uma ação, não tem problema. A gente vai inserir mais uma outra ação que seja mais assertiva. Né? A fiscalização precisa ver o movimento da empresa, né? Exatamente. Como eu falei, né? O PGR não é mais aquele documento esquecido, né? Dentro de uma gaveta. Não, ele ganhou vida. Né? Ele ganhou vida e que isso é uma oportunidade imensa dos empresários entenderem de como é que está o cenário, né, do trabalho, Total, enfim. Né? total. Ver em qual setor, por exemplo, quando a gente faz o estudo do mapeamento, né, no mapeamento, um dos fatores é a questão da carga de trabalho. A gente percebe que tem setores que têm menos carga de trabalho do que outros. Ou seja, é de enxergar realmente o cenário e ver de que forma é que pode, né, fazer ali Equilibrar, atuar, né? equilibrar ali o processo, né, de trabalho, enfim, pensar outras perspectivas, remanejar alguém do time para outro, para poder, né, conseguir entregar os resultados da melhor forma possível. E Dalina, e o RH é importante nesse contexto? Importantíssimo. O RH, ele tem uma participação extremamente ativa, né? Então, assim, eu digo para o RH, que normalmente é o meu cliente, digo, olha, de repente você já faz ações dentro da tua organização que tem a ver, né, que caracteriza ali uma ação com foco na gestão dos riscos E aí psicossociais. é só adequar, né? Às vezes adequar, com o que às a norma vezes, pede, né? com o que a norma pede, né? Então, assim, você vai trazer muito mais embasamento para isso agora, né? E levar esses resultados para a reunião de C-Level, para a reunião de indicadores, né? De resultados com o CEO da empresa, sabe? É fazer com que o RH pense de forma estratégica, né? Já fala... Eu sei que não é totalmente responsabilidade do RH, não Isso. sei que não é só o RH que tem que cuidar, mas a empresa que tem um RH fica mais fácil, né, Idalina? Fica né? bem mais Fica fácil, mais porque fácil. é natural sermos guardiões, né? Então, a gente Isso. sabe que essas práticas são ações que a gente sabe o retorno delas para a instituição, né, para a organização. Então, já é algo que está dentro do nosso contexto, do nosso planejamento. Então, não tem como, é natural. É natural o RH trazer para si. Isso, né? Então, assim, o RH ele vai encontrar outras, né, figuras, né, assim como a equipe de saúde e segurança, assessment, departamento né? pessoal, que Sim. também, né, tem ali todas as informações sobre número de afastamentos, absenteísmo, que são indicadores importantíssimos para o processo, né, lá do mapeamento de identificação dos riscos psicossociais, e também é um requisito da própria norma, né? A norma ela tem um item, né, que vai falar justamente sobre a necessidade de ter os dados da empresa, os dados da organização, né, para que esses indicadores. Esses né? indicadores. Muito bom. Se um empresário ignorar, infelizmente, nós temos uma cultura, né, de não trabalhar com a prevenção. Isso. Né? Isso a gente sabe, né? É cultural. E a gente tende a agir só na correção, né? Então, alguns empresários estão ignorando, né? Alguns vão continuar ignorando, né? E o que acontece se o empresário ignorar, Idalina? Passa para a gente o que pode acontecer. Vamos lá. Eu digo que são 3 pontos, né? Multas, né? E aí o impacto é financeiro. Grande, né? Isso. Questões trabalhistas, né? Porque vai impactar. O Ministério Público do Trabalho tem atuado muito nessa frente. E agora, com o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, eles vão fazer muito esse trabalho em conjunto, né? E os colaboradores vão saber, né? E os colaboradores vão denunciar, vão né? denunciar. Enfim, vai acontecer, né? Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? E o terceiro ponto é a questão dos impactos reputacionais que a gente precisa mencionar. Qual é a empresa que quer ver a sua imagem, a sua história, né, relacionado a uma questão, né, de um possível assédio, né, de ter realmente um assédio, alguma questão que poderia ter sido identificado no mapeamento dos riscos psicossociais. Então, em palestras mesmo, né, a imersão que você fez, o Carlos, né, falou até que pode ter empresas que possam vir a fechar.
Isso, né? né? Dependendo da gravidade, né, do Dependendo da risco, gravidade pode do acontecer risco, isso, pode né? acontecer, né? Realmente, assim, não é tempo, né, para a gente focar em não querer fazer. Acho que os processos estão aí, o manual saiu a tempo para as empresas poderem entender de como é que começa o processo, né? Entendo que as empresas querem muito focar no resultado, mas a gente precisa aprender também a focar no processo, Sim. né? Então, eu acredito que tempo tem ainda, né? Por mais que a gente esteja aí chegando dia 26 de maio, mas as empresas elas têm como realmente fazer esse trabalho e pensar É o rápido, início, né? É o Eu início. acredito que eles vão olhar muito para a disponibilidade da empresa nesse momento, Isso. né? De realmente ver o movimento dessa empresa, né? Claro que algumas vão errar, né? E faz Isso. parte, mas o importante é isso, é você estar fazendo, evidenciando, né, as suas Isso. práticas, né, não fazendo de forma, não, eu já faço aqui, né? Tem uns que Uhum. dizem, não, mas daí o RH já faz aqui há um ano. Uhum. Tá, mas cadê as evidências, né? A Isso. gente precisa mostrar as evidências, então ter esse cuidado, o RH precisa ter esse cuidado de ter essas evidências, né, de forma estratégica agora, até, né? Perfeito. Exatamente para que a gente possa apresentar, né, Idalina? Com certeza. É um trabalho que o RH, né? Como a gente está falando muito aqui do RH, Departamento Pessoal, o SESMIT, eles ganham uma outra representação na empresa, né? Com a vinda dos riscos psicossociais agora de uma forma mais explícita. Então, as empresas elas têm condições de poderem fazer esse trabalho, se não chamam um especialista, chamam uma empresa que vai fazer esse trabalho, né? Em caso ali de uma dúvida, uma dificuldade, para poder estarem adequadas e não serem, passarem por uma situação de fiscalização no qual, né, pode ali ter uma multa e Sim, isso trazer algum gerar um impacto impacto moral e financeiro. financeiro, né? Como já Exatamente. falamos, porque não é só sobre o financeiro, né? Não é só sobre o Mas eu financeiro. acredito que o moral ainda é mais grave, porque nenhum empresário que construiu uma história, né, que teve todo o zelo ali em construir o seu negócio, né, que está ali, a gente sabe que os empresários se dedicam muito, Isso. né, dentro do negócio, e às vezes você perder o respeito ou a moral dentro de um contexto que você pode prevenir, né, que você pode cuidar, Exatamente. que é simples, né? É É simples, né? simples. É isso Muito mesmo. bom. E como está nesse momento, né? As demandas, o teu olhar, né? Você que já está mapeando, né? Estão acontecendo, os empresários têm te buscado. Tem, né, feito, assim, esse meu trabalho que eu tenho realizado nas empresas está acontecendo, mas ainda existe ainda um período que eu vejo que poderia estar mais acelerado, Ah, né? Então, entendi. assim, ainda está acontecendo a passos, né, mais Né? lentos. Acredito que porque tem aquele jeitinho também brasileiro de deixar É. para a última Ou então hora. deixa eu pagar para ver, deixa eu ver Deixa eu ver como começar. é, né? Deixa eu ver começar se vai ser Pronto, isso se vai mesmo, ser isso né? mesmo, né? Então, assim, quando a gente vai, né, para os encontros com o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, eles já estão, né, cientes de que Sim, vão passar sim. por esse processo, né, Sim. de fiscalização. Então, é O entender que Ministério está super preparado, né? Já tá. avisou, já deu um prazo, já deu tempo suficiente, né? É. Mas as empresas, né, assim, as que eu venho prestando serviço de fato, já estão com plano de Coisa ação, já estão boa. colocando plano de Olha que ação. maravilha. Porque, Já. porque o que é que acontece, né? Muitas empresas ainda, embora que não tenham feito nada, mas tem algumas empresas que já estão no processo, que já identificaram, já mapearam e já estão colocando as ações em práticas. E não precisa ser grande, né, Idalina? Não precisa ser uma coisa. Qualquer empresa. Qualquer empresa, né? Vamos lá, a gente tem aqui um ponto em questão. Todas as empresas precisam fazer a avaliação ergonômica do trabalho. Perdão, avaliação ergonômica preliminar, Independente do tamanho. independente do tamanho. Esse documento, ele é base, né? Que é a avaliação ergonômica preliminar. Na avaliação ergonômica preliminar, você tem todos os riscos, né, ocupacionais já foram mapeados e agora a inserção dos riscos psicossociais fazendo parte dessa AEP.
né? Que é a avaliação econômica preliminar. Olha que bacana isso que você está falando, né? Porque alguns empresários acham que precisam ser grandes, né? Não, minha empresa é pequenininha, mas eu venho fazendo ações também da NR1 dentro da minha consultoria e é muito admirável quando você vê um restaurante com 10 pessoas já com o seu plano de ação feito, né? Eu fui há um mês, eu fiz algumas ações para um restaurante, treinamento de comunicação não violenta, treinamento de significado do trabalho para gerar uma integração maior, porque a gente estava com problemas de equipe, de relacionamento. E eu achei tão bacana, né? Eu disse, olha, isso já fez um mapeamento, já estava com um plano de ação, evidenciando, já se organizando, né? O quanto é bacana quando você tem essa visão preventiva, né? E principalmente de saber que o que eu estou fazendo vai me dar um retorno. Isso. Né? O que eu estou proporcionando para os meus colaboradores vai me dar um retorno. Isso, né? mesmo. É entender que esse processo ele é contínuo. Né? Então, ele precisa apresentar um retorno. Isso é importante você falar, né? Não é só cumprir um plano de ação e acabou. Não, ele tem que ser vivo na empresa, né? Então, as ações, elas têm que, de fato, trazerem o resultado, porque se não trazer, é hora para sentar e analisar quais as ações que a gente pode fazer que vai, de fato, trazer ali algum resultado. Não tem nada engessado, né? Não tem nada engessado. Eu testo essas ações, não está gerando um resultado positivo, posso mudar. Exatamente. Né? E criando outras ações. Criando outras ações. Entendendo que essas ações focam, né? Devem focar, na verdade, no trabalho. Né? Então, assim, é uma reorganização de equipe, é uma possível análise ali de gestão, como é que tem que ser a gestão na empresa, porque essa gestão que está hoje não está trazendo os resultados, né? Então, assim, é algo realmente que vai sair da zona de conforto. Às vezes, né, você falando aí da reorganização das atividades, e aí tem um ponto aqui que eu lembrei, que nós não comentamos, né, e que às vezes que eu estava em grupo comentando, as pessoas ficavam um pouco impactadas, né? Existe a sobrecarga, que não é bacana, de forma não é saudável, né? Entra como risco psicossocial. E existe a ociosidade também, né, Idalina? Que é a subcarga de trabalho, Incrível, né? Incrível, né? Que pouca gente sabe, né? Isso. Que se você tirar atividades de um colaborador, né? E ele ficar aquele tempo ocioso, também é ofensivo para a saúde mental. Com certeza. Isso vai impactar no presenteísmo, né? A pessoa vai se sentir, o que é que eu estou fazendo nessa organização que eu não tenho as atividades nas quais, para mim, são importantes, né? Qual a minha utilidade, a utilidade, né? né? Assim, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Então, a subcarga também é um risco psicossocial que a gente encontra, incrível, né? Dentro do cenário você do acha trabalho. que não, mas encontra. Eu mesmo já encontrei. E, assim, é incrível como precisamos sermos estratégicos. Né? Não estratégia técnico, né? Porque quando a gente percebe isso, né? A gente percebe outros fatores de risco psicossociais que está relacionado. É verdade. Né? Às vezes é uma liderança que tem um excesso de controle nas atividades e prefere ficar com essas atividades do que repassar para o funcionário, né? E aquele dali traz um impacto no risco psicossocial dentro daquele time. Né? Então, a gente vê esse cenário também. Os fatores, eles andam juntos. Ou seja, precisamos mapear. Precisamos mapear. Cada é o ponto empresa de partida. Uma, né? Cada empresa é uma, cada organização tem o seu modelo, o seu formato. Por isso que o mapeamento ele é individual. Exatamente, exatamente. Então, assim, quando eu faço esse trabalho, primeiro eu procuro entender algumas questões relacionadas à empresa mesmo, para poder saber de que forma é que eu vou, né, atuar e de que forma que vai ser identificado esses riscos psicossociais. E que não é só um questionário, às vezes entra um outro método, né? Muito bom mais de um outro método, né? Então, grupo focal, entrevista. Por quê? Porque a gente tem mais informações, mais subsídios para poder realmente chegar à conclusão de que são aqueles riscos de fatos que, né,
passarão a fazer parte do gerenciamento dos riscos ocupacionais. E Dalina, e você falou num ponto agora muito importante, não é um questionário no Google Forms, né? Existem as ferramentas validadas, né, pelo Ministério. Isso, né? Muito bacana. Entendo que o Forms pode ser um veículo, Sim. né? Enfim, como uma ferramenta para fazer com que essas pesquisas cheguem até o colaborador. Mas existe um método, né? Quando a gente vai analisar aqui, a NR01 vai falar justamente do método. Certo. O método precisa ser validado cientificamente. Perfeito. E também precisa se utilizar uma metodologia para classificação e análise desses riscos, que é através da matriz de risco. Então, são pontos essenciais, cruciais para que o processo aconteça de forma atendendo às exigências, né, da NR01. Né? Tá aqui, gente, tá muito claro. Ou seja, se for fazer, faça certo. Isso. Né? Porque, infelizmente, tem pessoas que se aproveitam, né? Da situação, né? E aí trazem isso com uma desinformação, né? Trazem o isso... empresário investe, né, financeiramente e não tem o resultado que ele gostaria, né? Exatamente. E não vai atender. E não vai atender, o que é pior, né? Exato, né? E aí vai vir o processo de fiscalização, vai vir a multa e ele, poxa, eu investi, acreditei, mas é importante a gente saber realmente quem é esse profissional, de onde é que ele vem, né? Entender quais são realmente as intenções, né? Muito bom. O trabalho é intencional também. Muito bom. E Dalina, que aula, hein? Muita coisa boa, mas muito simples de fazer. Simples. Né? Procurar a pessoa certa, fazer o que a norma está pedindo, né? Fazer com que esse ambiente se torne um ambiente saudável, né? Melhor para a pessoa trabalhar, né? E para a gente fechar, um conselho que você daria aí para os empresários que não iniciaram ainda, não fizeram nada... Façam. Eu sei que aqui é de uma visão de um profissional que hoje atua como consultoria, mas minha vida toda eu atuei em empresas, no mundo corporativo, e que a NR01, com essa nova atualização, ganhou uma nova forma de olhar o trabalho, tendo em vista que as pessoas estão, né, passando por um processo, né, no qual a pandemia, né, surgiu ali e trouxe ainda... A gente ainda está lidando com os resquícios da pandemia. Né? A saúde mental passou a ser vista realmente de uma forma... na qual deveria ter sido vista há muito tempo. Com prioridade, né? Com prioridade, com prevenção. E o trabalho, gente, ele é um lugar no qual as pessoas se sentem bem, sabe? Precisa, mas elas também se sentem, né, pertencentes. Sim. Mas vamos melhorar esse local, né, trazendo novas perspectivas. Porque é isso, às vezes a questão é de que tem ali um denominador comum, alguém que quer trabalhar, alguém que quer realmente ali trazer os resultados e o empresário que quer investir. Então, acredito que quando tem essa sintonia, a gente tem um ambiente de trabalho, né, de fato, no qual as pessoas vão se sentir bem e vão executar suas atividades e isso é possível. Né? A Organização Mundial do Trabalho fala sobre isso, né, sobre a importância do trabalho na vida das pessoas. Eu sempre falo, né, para os empresários que estão mais próximos a mim, se permitam abrir os olhos para enxergar a NR1, a atualização, como algo positivo, que vai te trazer algo positivo. Está todo mundo buscando crescimento, todas as empresas querem crescimento, querem lucro, querem mais produtividade. Então, enxerguem a NR1, a atualização da NR1, o mapeamento dos riscos psicossociais e essas ações que precisam ser feitas como um aliado. Perfeito. Um aliado para que seu ambiente seja bom, seja um ambiente propício para que as pessoas produzam, para que sejam felizes, porque quem é feliz e quem está bem produz mais. Com certeza. Né? A conta é essa, como a gente já vem falando. Muito obrigada, viu? Que aula maravilhosa, agradeço que demais. Tanto conhecimento bacana, né? A gente vai estar deixando aqui o seu Instagram, né? Se alguém quiser entrar em contato, ou comigo, ou com a Idalina, né? Eu também
levo até ela, né, para que a gente possa começar a fazer esse trabalho. E, assim, não deixem, né, para o dia 26, né? Não paguem para ver. Não paguem para ver, né? Vamos agir, né, com a prevenção. O Ministério não vai interromper. Não vai ter adiamento de novo. Não vai ter. E, assim, não vai desaparecer também. Foi feita a atualização. E as empresas vão precisar realmente olhar com outros olhos, né, e agir, né? É isso mesmo. Muito obrigada por toda a sua entrega, tá? Vou te acompanhar, continuar acompanhando. Vamos fazer trabalhos, né? Vamos fazer. Já estou aí encaminhado com o trabalho, Perfeito. né? E vai ser muito bom. E para vocês, obrigada, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante, né? E não esqueçam que a prevenção é sempre o melhor caminho, a melhor alternativa. Tchau, tchau.